Olá, meus amigos. Aqui é o pastor Kleber, da canal Confraria Pentecostal, pastor da comunidade Vida Melhor em Joinville, Santa Catarina. Uma alegria estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês algo precioso da palavra de Deus. E hoje eu quero tocar num ponto que eu creio ser crucial nos dias de hoje, a gente compreender. Eu creio que tudo que é feito sem entendimento vira apenas religiosidade, né? Mas quando a gente compreende o porquê que nós fazemos determinadas coisas como cristãos, aquela prática, aquela atitude se torna bênção, porque é feita com entendimento, é feito realmente compreendendo o porquê daquele princípio ou o porquê daquele mandamento. E eu quero hoje abordar com vocês aquilo que eu costumo chamar de pilares da vida cristã, que são algumas práticas que são essenciais para todo cristão, né? E eu vou compartilhar então aqui com você a tela e quero tocar em alguns pontos bem interessantes que eu creio sejam bem propícios nos dias atuais, né? Eu quero falar então um pouquinho sobre esses pilares da vida cristã. A gente pode dividir esses pilares em duas esferas, né? A gente pode tratar dos pilares da vida devocional, ou seja, daquele aspecto mais de busca individual, e dos pilares da vida congregacional, que é o aspecto, então, que acontece no envolvimento com uma igreja local. Uma fé forte, né, se a gente olhar do ponto de vista bíblico, uma fé forte ela vai ser forjada, vai ser gerada nesses dois ambientes, nessas duas esferas. Uma parte nessa busca pessoal, particular, individual, outra parte no contexto de igreja, no convívio com outros cristãos, né, na comunhão ali do povo de Deus, onde a gente vai ter a experiência de edificar, ser edificado, usar dons, enfim, uma série de coisas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vai ver muito claramente essas duas esferas, né? Ali os crentes, os cristãos orando, buscando a Deus no seu particular, jejuando, né? Buscando ler a palavra, e a gente também vai encontrar essa vida comunitária, essa vida em comunidade, né? Em que os cristãos então cultuavam, se reuniam também em grupos pequenos. A gente vai ver esse padrão no livro de Atos, onde haviam reuniões gerais, por exemplo, lá quando eles se reuniam no pátio do templo, que reunia 3.000, 5.000 pessoas, né, depois até mais, e quando eles também se reuniam nas casas, em grupos pequenos, faziam refeições juntos, né, tinha aquele tempo de comunhão que hoje, nos dias atuais, a gente costuma chamar de células, né, mas nada mais são do que esses grupos caseiros, esses grupos pequenos. E, além disso, então, a gente vê que o povo se visitava, né? Então, nós temos aqui essa vida devocional particular, né, de Bíblia, oração, jejum, que era praticado na igreja primitiva, e nós vemos também esse padrão de culto, de grupos pequenos, que nós chamamos de célula hoje em dia, e de visitas, pessoas, os crentes se visitavam, havia um incentivo à hospitalidade, a estarem juntos, né? E é muito importante compreender bem esses princípios e essa prática da igreja primitiva, porque a gente vê que uma fé forte é gerada com esses dois ambientes. Hoje em dia a gente encontra muitas pessoas dizendo que congregam em casa, dizendo até que eu sou a igreja, né, aqui em casa sozinho, o que não faz sentido nenhum, né? Ninguém é igreja sozinho, nós somos parte da igreja e precisamos estar no convívio de uma igreja local. E dentro disso nós vamos ter então algumas reuniões que são cruciais, que são chave, né? Como o culto de domingo, como a célula, e essa visita de comunhão, que também é tão importante e incentivado no Novo Testamento. Então, eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, e então, falando um pouquinho desses pilares da vida devocional, né? Jesus, ele dizia quando orarem, né? Ele não falou se orarem, mas quando orarem, ou seja, era esperado que os cristãos praticassem esse TSD, esse tempo a sós com Deus, buscassem se encher da presença de Deus. Era esperado que os cristãos, né, lessem as escrituras, e isso na igreja primitiva, as cartas iam circulando, o povo de Deus ia lendo, ia compartilhando, né, os escribas já dos judeus copiavam, os cristãos também passaram então a copiar as cartas apostólicas, porque havia essa prática da leitura que é tão importante, né, a gente ter essa busca pessoal, encher o nosso coração da palavra de Deus.
né, também ler outros livros cristãos, e também o jejum, né, uma prática que a igreja primitiva mantinha. Jesus também ensinou isso quando ele disse quando jejuarem, né? Então ele está explicando ali como se deve ser feito o jejum, e está subentendido que é esperado que um cristão jejue regularmente, tenha essa prática devocional, né? Então a gente precisa compreender que esse modelo que Jesus deixou, que a igreja primitiva viveu, se aplica a nós hoje. Porém, uma fé, por mais que a gente possa ter experiências com Deus no particular, uma fé bíblica, uma fé forte é gerada também com a experiência congregacional, tá? Então, nós temos esses pilares. O primeiro deles é o culto, e aqui, quando eu falo culto, eu estou especificando mais o culto de domingo, embora algumas igrejas façam mais cultos, né, ao longo da semana, mas o princípio do culto dominical é um princípio que a gente vê no livro de Atos. Os cristãos tiravam o domingo como principal dia de culto, porque era o dia do Senhor. Lá em Apocalipse 1 chega a chamar, né, o João fala, no dia do Senhor eu tive essa visão, ou seja, referindo-se ao domingo, então já claramente como o dia do Senhor, o domingo, então se tornou esse principal dia de culto, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, né? O próprio Pentecostes aconteceu num domingo, né, que foi a inauguração da igreja cristã. Então, o domingo vai se tornando, né, claramente esse principal dia. A história também nos conta que os cristãos levavam isso tão a sério que havia até uma prática, né, que muitas vezes para se identificar como cristãos, lá pelo ano 74 depois de Cristo, né, e aí em diante, muitas vezes em meio a perseguições, os cristãos usavam a expressão, né, Domino conservaste, que quer dizer, né, você guarda o dia do Senhor. E se outra pessoa era cristã, respondia assim, não poderia deixar de guardar, né? Então, há essa clara preferência, essa clara princípio de honra, de que o domingo é um dia de culto, é um dia de celebrar a ressurreição, um dia de cultuar a Deus, um dia de agradecer, é um dia de estar reunido com a família da fé, né? Então, honrar a Deus com o domingo, que é esse dia e que também é a primícia da semana, né? Desde o Antigo Testamento a gente vê que Deus gostava de ser honrado com as primícias, né? Esperava as primícias como uma honra a ele, e nada mais justo do que tirar o primeiro dia da semana honrando ao Senhor, né? Eu gosto de dizer que no domingo a gente pode, né, passear, enfim, fazer várias atividades de lazer em família, mas de forma alguma podemos deixar de cultuar ao Senhor, de ir ao templo, de se reunir com a igreja para prestar culto, né, para estar realmente se alimentando. E claro, quando eu falo do culto domingo, né, isso é tão sério que, se a gente olhar para a história cristã ao longo do tempo, o domingo, inclusive no Ocidente, nos países cristãos, foi se tornando um dia de descanso, né? Durante muitos séculos aí não se trabalhava no domingo, por entender que é esse dia do Senhor, né? Agora, umas décadas para cá, que comércio, shopping, mercados voltaram a abrir os domingos, mas durante muito tempo nem se abria nenhum comércio porque era o dia do Senhor. Na cultura cristã isso ficou muito estabelecido, né? Diferente de alguns lugares que não tem uma cultura cristã e que se trabalha aí de segunda a segunda, mas no Ocidente, nos países cristãos, o domingo realmente foi se estabelecendo como um dia de descanso, justamente porque os cristãos guardavam esse dia para cultuar ao Senhor, né? E aqui vale também pensar o seguinte, né? Mas por que cultuar o domingo? Hoje em dia a gente vê pessoas dizendo, eu assisto uma live, eu vejo uma pregação na internet. Isso não substitui o culto de domingo, o estar reunido com os irmãos, de forma alguma. Por quê? Porque nós precisamos estar naquele ambiente onde nós temos ali calor humano, onde nós temos ali oportunidade de ser edificado e de edificar outros com nossos dons. Quando uma pessoa assiste uma live, ela não está tendo oportunidade de interagir, de ser usado, de repente, sei lá, profetizar, usar algum dom para abençoar alguém. Então, isso limita aquilo que é a vivência da igreja, né? Então, num culto, a gente sente a presença de Deus, né? Que eu acho que é o elemento mais
importante de todos, você ter aquela conexão, aquele ambiente, aquela atmosfera, né, onde você recebe do Espírito Santo, se enche, né, está adorando ali, se enchendo da presença de Deus. Você alimenta a fé pela palavra, pelos testemunhos que são dados, né? Você é edificado através dos dons espirituais de outros irmãos, e você pode usar os seus dons para edificar a outros, né? Pode experimentar o poder de Deus, pode ouvir a Deus quando há, né, um mover profético, um ambiente profético, onde Deus está ali ministrando, falando aos corações, experimentar o poder de Deus, né? Muitas vezes acontecem curas, acontecem bênçãos, milagres, enfim, porque aquele ambiente está gerando uma ativação de fé das pessoas para receber de Deus, né? Então, é muito tremendo tudo o que acontece num ambiente de culto, né? E isso não é substituído por outro, né? Eu vou cultuar em casa, ou eu vou ver uma live, isso de forma alguma vai suprir aquilo que Deus faz através de um culto. O Espírito Santo se manifesta através de uma série de pessoas para gerar uma bênção, um impacto e uma transformação das nossas vidas. O Senhor sempre vai falar através, né, de um culto. Nós vamos ministrar ao Senhor o nosso louvor, e Ele vai responder também ministrando e edificando a nossa fé. Isso é maravilhoso, né? Isso acontece neste ambiente do culto dominical. E, além disso, nós vemos em Atos que os cristãos se reuniam em grupos pequenos nas casas, né? Então, havia essa prática. Então, estar numa célula, estar em comunhão, fazer discípulos, né? Trazer pessoas para a célula, cuidar dessas vidas, né? Vivenciar ali o discipulado, né? Que é ensinar as pessoas nesses princípios. Tudo isso, né? É algo que acontece nesse ambiente do grupo pequeno, né? Então, tem coisas que acontecem no ambiente do culto, né, público geral, tem ambientes que acontecem tem benefícios, bênçãos que acontecem nesse ambiente do grupo pequeno, que não são, é como se fossem duas asas que se complementam, né? Então, o culto tem algumas características, a célula tem outras características, e nós precisamos de ambos para ter uma vivência edificante, para ter comunhão, e por aí vai. E, é claro, por fim, as visitas, que é um outro patamar, é uma outra prática muito abençoada, em que nós podemos ter comunhão com os irmãos, inclusive podemos visitar pessoas que não são cristãs, mas que nós podemos levar o amor de Deus, compartilhar, né, da palavra, até mesmo sem, muitas vezes, sem a necessidade né, de falar algo, algum estudo, mas o teu testemunho, o teu amor, o teu companheirismo, tudo isso vai levando o amor de Deus aos corações das pessoas, e, claro, vai chegar os momentos que Deus vai oportunizar de você estar compartilhando o evangelho, e vai ser maravilhoso. Mas isso também envolve abrir a nossa casa, receber os irmãos, né? Ser hospitaleiro, como diz ali em 1 Pedro 4:9. Então, é uma prática que havia na igreja primitiva, um visitava o outro, né? Tanto é que o versículo fala: sejam mutuamente hospitaleiros, ou seja, vai ter um momento que eu vou na casa do irmão, tem um momento que o irmão vem na minha casa, e isso é gostoso demais, essa comunhão, essa amizade, essa atmosfera, tudo isso é muito enriquecedor, né? Então, há dois grupos de ações, né? Práticas devocionais particulares e as práticas congregacionais, ambas são importantes para o nosso crescimento espiritual, né? Então, gostaria de realmente compartilhar e estimular você. Inclusive, sobre visitas, é interessante comentar que há vários tipos de visitas, e Jesus fazia isso. Jesus, ele praticou isso de forma ostensiva, né? Jesus visitou, por exemplo, Marta, Maria e Lázaro, né, que até a Bíblia registra a primeira vez que Jesus visita eles, e depois se tornam grandes amigos de Jesus. Jesus vai na casa dele várias vezes, mas começou lá com uma visita de aproximação, né? Existem, então, essas visitas de comunhão. Jesus estava constantemente junto com seus discípulos, indo em lugares. Jesus fazia visitas de apoio espiritual, por exemplo, foi na casa de Jairo curar a filha dele. Jesus fazia visitas evangelísticas, né? Ele foi na casa de Levi, foi na casa do fariseu Simão,
foi na casa do Zaqueu, quantas vezes ele foi lá para levar o evangelho em lares, visitou, algumas vezes até pernoitou nessas casas, né? E havia também os momentos, as visitas de discipulado. A gente vê Jesus, muitas vezes, né, junto de Pedro, ensinando, conduzindo, orientando, né? E tudo isso são práticas que Jesus fazia, a igreja primitiva também fazia, né? E a gente então pratica, reproduz esses modelos porque são bênção para as nossas vidas hoje, né? Quero incentivar você que está assistindo esse vídeo, né, a ter compreensão, clareza do porquê de cada uma dessas coisas, da importância de cada uma dessas coisas, para que você pratique com alegria, com entendimento, que vai ser bênção demais para a sua vida. Amém, querido? Então, hoje eu quis compartilhar um pouquinho com você a respeito desses pilares da vida cristã, né? Que Jesus possa operar grandemente na sua vida à medida que você vai deixando esses princípios, essas práticas fazerem parte, preencherem a sua agenda, né? E quanto mais a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, tanto mais a nossa vida vai sendo enriquecida, vai sendo abençoada em fé, né? Pelo poder de Deus, tá? Então, querido, espero ter contribuído aí para uma melhor compreensão da importância desses pilares aí, tá? Então, fica aqui um forte abraço, uma semana aí de bênção, de vitória e de muita prática devocional na sua vida, para que a sua vida se encha de fé no poder de Deus, na graça do nosso Deus. Amém? Um abração, hein? Até mais, então, com Deus!